Bom, gente, boa noite, então. Hoje o Arthur e o César vão falar um pouquinho, então, sobre o resumo e o abstract, conversar um pouquinho sobre como fazer, o que que deve conter, enfim, né, para a gente começar a discutir todas as partes de um artigo científico. Aí depois a gente conversa um pouco sobre os 3 artigos, então um aluno de cada grupo, enfim, para a gente analisar cada um deles, se tem tudo que foi falado aqui, o que está pecando, o que que não está, para a gente fazer bem essa análise, tá? E aí depois, por fim, a Brenda vai conversar um pouquinho com vocês, que foi até uma ideia dela, de passar um pouquinho como é que funciona o processo seletivo, como é que foi o processo seletivo dela de doutorado, né, na universidade, enfim, que ela entrou? Acho que é bem importante ela passar essa experiência para nós, tá? Ela vai conversar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que podemos começar então, gurizes. Podem ficar à vontade. Ok. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Arthur, eu e o César, então vamos continuar a série de analisar artigos, estruturação de artigos, e hoje vamos falar sobre o resumo. Vamos dar um panorama bem geral sobre a estruturação de abstracts. A gente separou 3 artigos e vamos desmiuçar cada partezinha dos estudos. O que contém, como fazer, exemplos. A gente separou esse artigo aqui do grupo para começar a falar. Eu acho que foi do mestrado da Duda, se eu não me engano, para mostrar como tem, conforme a revista que o artigo é submetido, a estruturação do abstract pode sofrer bastante alteração. Então, não existe um padrão em questão de estruturação de escrita. Por exemplo, nesse artigo 1, ela é formada basicamente por uma escrita mais extensiva, não é separado por blocos como em outras revistas. Então aqui, mais ou menos separei em começo, meio e fim uma abstract, para dar uma estruturação assim mais grossa do que tem que ser tem que ser formado um abstract. Aqui eu separei nesse quadradinho azul uma introdução sobre o tema. Então, uma contextualização, geralmente sobre a patologia, e alguma coisa relacionada ao problema que vai ser tratado. Então, a contextualização e o objetivo do estudo. Na parte do meio, mais ou menos a metodologia ela é abordada. Então, o tipo de estudo, a população que vai ser estudada, a caracterização da amostra. E na parte final, o resultado e a conclusão do estudo. Então a gente vai desmiuçar cada parte com mais atenção e também no final as palavras-chave. Então aqui a gente tem um exemplo de texto mais corrido. Passando para esse segundo artigo, a gente vê que já muda um pouco a estruturação, né, de como é apresentado na revista. Aqui é separado no background, né, na contextualização, no método, resultados, conclusão e nas palavras-chave. É basicamente a constituição do que tem que ter no abstract é parecida com cada revista, é mais a maneira de como é apresentado nas diferentes revistas. E no artigo 3, uma coisa interessante nessa revista é que além de background, métodos, resultados, conclusão, ele deixa um item só para o objetivo ficar mais caracterizado. Então a gente tem o segundo item lá, objetivo, e tem inclusive algumas revistas que botam até o tipo de estudo mais destacado. Vamos abordar um pouco agora a primeira parte da contextualização do abstract, do resumo, que é o background, né, a contextualização em si. Então, desses 3 artigos que eu apresentei, vamos olhar um por um a questão do background. Na primeira... Deixa eu ver se aparece meu mouse aqui, se aparece. Na primeira frase, então.
o que ele cita, por exemplo, no artigo 1. Aquela frasinha que geralmente, ainda mais o meu artigo que é sobre, o meu mestrado que é sobre doença de Parkinson sempre fala quase. Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder, coisa básica causada pela perda de dopamina, importante neurotransmissor, tá lá. Então, uma contextualização da patologia. Após isso, ele dá mais ou menos uma contextualização sobre os métodos de imagem usados para se identificar neurotransmissor da dopamina. E no final, um ponto bem importante, que é um tópico relevante para justificar o estudo. Então, a gente vê. This reduced density leads to classic PD symptoms, such bradykinesia, tremor, stiffness, consequentemente afetando a marcha e o controle postural. No artigo 2, mesma coisa. Ele não fala sobre a patologia do stroke, né, do AVC, mas dá uma contextualização, falando stroke is the course of coronavirus disease, has been shown to be associated with more severe respiratory symptoms and high mortality. Logo após, entra a parte do tópico relevante para justificar o estudo, but little knowledge in this regard existed in older populations. No artigo 3, ele fala que é sobre a contenção, terapia de contenção induzida. Contrast Institute Movement Therapy is suggested to reduce functional asymmetry between the upper limbs after stroke. However, daí entra a justificativa, there are few studies about CMT for lower limbs. Então, nesses três exemplos, a gente vê mais ou menos uma estruturação, primeiro a contextualização, depois o tópico para justificar o estudo. Logo após, ainda na sessão de background, um ponto muito importante é apresentar o objetivo do estudo. O objetivo tem que ser objetivo, conciso e claro. Então, como o resumo, geralmente o número de palavras são bem limitados, tem que ser, como eu falei, objetivo, conciso e claro. The aim of the study was to verify the correlation between disorders of gait kinematics and postural instability with dopamine depletion in individuals with mild to moderate PD. O artigo 2 também, we aim to investigate the incidence, characteristics and prognostics of acute strokes in geriatric patients hospitalized with COVID-19. E no artigo 3, no qual que eu falei que tem um item para objetivo, cita também para examinar os efeitos da terapia de contenção induzida para os membros inferiores na mobilidade funcional e balance postural de sujeitos com AVC. Então, como citei, objetivo conciso e claro. Bom, depois dessas etapas, a ideia então é começar a esmiuçar na questão do resumo uma apresentação sobre a questão das próximas etapas que compõem o trabalho, ou seja, todas as etapas importantes. E a etapa subsequente, depois do objetivo, é em relação à metodologia. E a questão da metodologia, a gente pode pensar em organizar, como tem esses 3 exemplos, uma apresentação breve sobre o desenho metodológico, que é bem importante, né? Se é um estudo descritivo, observacional, então, se é um estudo, um follow-up, enfim, como o artigo 3, a ideia é tu situar o leitor, num primeiro momento, sobre o desenho metodológico do artigo. Então, posiciona isso no resumo. Pode passar o próximo, Arthur. E aí você esmiuça a metodologia de forma sintética também. Isso inclui quantas pessoas você utilizou, qual foi as estratégias, os instrumentos, enfim,
o que mais que foi utilizado para caracterizar, a partir daquele desenho metodológico, da cara do teu estudo, no resumo, de uma forma bem sintética, novamente, né, sendo bem redundante, o resumo ele precisa ser sintético, a gente não vai conseguir colocar todas as informações aqui, mas é um overview sobre aquilo que a gente, dos principais aspectos e que dão mais clareza para situar o leitor, e muitas vezes isso vai despertar o interesse do leitor no artigo, né. Pode passar. Então aqui, algumas informações que, por exemplo, podem ser importantes: a definição dos grupos, os métodos envolvidos na geração de dados, as estratégias utilizadas para análise de dados, de uma forma bem sintética, aquilo que foi utilizado como estratégia metodológica, não só do desenho metodológico, mas a estratégia metodológica do próprio artigo. Pode passar. E uma outra etapa são os resultados. A ideia, e aí tem vários modelos, dependendo do número de caracteres que a gente tem, ou as características que a gente tem do próprio resumo, mas é apresentar os resultados que a gente tem. Então, alguns resumos fazem um resultado mais descritivo, sem apresentar tantos dados estatísticos, e outros resumos têm a questão de dados estatísticos, com desvio padrão, com a questão do nível de significância também, como é o caso do artigo 2. O artigo 2, ali ele tem uma informação mais sucinta, que está caracterizada a natureza do estudo, e o artigo 2, como utilizou inúmeras variáveis, ele estratificou isso conforme os resultados. E o terceiro artigo, pode passar, também seguiu essa estratégia, colocando os níveis de significância, enfim. Então, nos resultados, descrever as variáveis estudadas, sumarizando informações quantitativas, sejam elas relativas, né, em percentual ou absolutas em N, o desvio padrão, o nível de significância, e por aí se vai. E a conclusão é o desfecho, assim, aqui acho que está o grande desafio, né, a gente pensa para fazer a conclusão do artigo de uma forma clara e de uma forma que realmente faça um desfecho, e traduzir isso em uma única frase, acho que é o grande desafio, né. Então, nos 3 modelos que a gente trouxe para cá, para a constituição do resumo, a gente pode observar que é uma única frasezinha, uma frase de impacto, né, que caracteriza o desfecho do estudo a partir dos resultados, né. Então, eu acho que essa é a grande, é o grande desafio na elaboração do próprio resumo, é tu conseguir fazer a conclusão em uma única frase e caracterizar isso de forma que desperte o interesse no leitor. Pode passar. As palavras-chaves, né, são relacionadas com, palavras de impacto no teu estudo, né, aqui a gente usa bastante os descritores para isso, né, que tem uma relevância e que possam pensar, às vezes, até como própria fonte de busca quando a gente faz uma pesquisa para um determinado tema de trabalho, né, então, auxilia nessa questão também. Próximo. E aqui, sendo bem redundante, o que que precisa ter num resumo em resumo, né. Então a questão de ser muito sucinto, mas expressar a essência do estudo, essa questão, importante, acho que essa seria a grande mensagem, né. Situar o leitor quanto ao aspecto mais relevante do tema de estudo, e nessa frase nesse modelo, pensar uma frase de impacto que engloba a questão do tema do teu estudo, e junto com isso fazer uma justificativa, né, todos os modelos que a gente olha sempre tem uma justificativa em apenas uma frase, então essa pode ser uma estratégia. Apresentar o objetivo e o desenho metodológico, descrever a metodologia, isso é uma questão importante, também é um grande desafio, principalmente em estudos grandes, né. Como sintetizar tudo que foi feito em poucas palavras. A ideia aqui é sempre menos é mais, né, então sem informações estritamente necessárias para que se consiga enxergar a essência da metodologia do trabalho com poucas palavras. E qual é a grande conclusão do estudo, né, em uma única frase de impacto, o que que trouxe de relevante o estudo que foi feito. E aí as próprias palavras. Então, seria essa, na verdade, a grande o modelo a ser pensado quando se constitui um resumo, né.
Isso, gurizes. Isso. Tá. Em relação ao título, vocês pensaram alguma coisa, Arthur, para passar para eles? Quero o título e o resumo também. O título e o abstract, né? Que vocês tinham que falar um pouquinho, lembram? Não, esqueci. Não, na minha cabeça era o Esquecemos. abstract. Esquecemos. Tem problema. Abre. Deixa só eu fazer uns comentários aqui a respeito da fala de vocês. César, se tu tiver que ir, que o César tá no meio da aula dele lá na universidade, se tu tiver que ir, tranquilo, tá? Eu vou, prof, que os alunos estão tudo me esperando lá, tá Vai bom? lá, fica tranquilo aqui. O Arthur, ele assume, fique bem tranquilo, Beleza, tá? tudo contigo, então. Gente, muito obrigado e desculpa não poder ficar até o final, tá bom? Tchau, Vai lá. tchau. Fê, mas só que tu pediu, assim, no improviso, tá? Eu acho É que é isso aí. Vai lá que é, tu tem total capacidade para é, falar. Vai lá. eu acho que o título é o mais importante de todos. Eu acho que o título é o mais importante de todos. É como tu vai vender o teu artigo. Quantas vezes procurando artigo tu vai pelo título e tu exclui pelo título. A Kátia pode saber, a Duda, a Tati, que nós estamos fazendo a revisão agora. Então, eu acho que tu saber estruturar um bom título é importante. E é legal, é legal. Uma coisa que eu vejo nos títulos é quando ele já fala o resultado no título, tu entende? Terapia, parará, aumenta, parará. Por exemplo, melhora, tananã. Então, eu acho que é uma, que é uma tática para tu vender teu peixe muito poderosa, assim. Isso aí. Acho que tu resumiu bem. Ou então fazer em formato de pergunta, né? Que hoje em dia muitos estão Exato. fazendo assim também. Então, evitar, assim, o efeito da terapia tal sobre a funcionalidade de não sei o quê. Se evita esse tipo de título, porque, de novo, tu não está dizendo nada, né? Tu não está vendendo nada e isso não chama atenção, assim. Pode ver, vocês mesmos, quando vocês estão procurando artigo, o que mais chama atenção? Quando, já tem o principal resultado ali, mesmo que o resultado não tenha sido positivo. Às vezes é bem interessante. Ou em formato de pergunta, então faz uma pergunta e deixa no ar, daí tu vai ler o artigo para ver a resposta, né? E gosto dos títulos que tu que tem a intervenção à população e o desfecho já formado. Isso parece que facilita muito do que alguns títulos que tu não entende nem do que se trata o artigo, entende? Isso aí, acho que agora tu falou um outro ponto interessante. Tu já tem que saber qual é a população daquele estudo. Geralmente, tu coloca o principal resultado e tu põe 2 pontos. É um ensaio clínico randomizado, ou, né, uma revisão sistemática com meta-análise, ou então ali já tem que aparecer qual é a principal metodologia né, que se refere ao teu trabalho. Então, não tem muito o que falar, assim, mas hoje o que eu oriento os alunos, né? E isso é bom porque daí já fica para vocês, né? Colocar o principal resultado encontrado no título, né? E isso tudo vai ao encontro sempre ao desfecho principal do trabalho de vocês, assim. Então, tem que ser tudo ser muito coerente. O título tem que ser coerente, o objetivo no resumo tem que ser coerente ao teu, né, o que tu está querendo estudar, o principal, não o secundário, o principal. E aí depois, já entrando, a conclusão, que é tão difícil de fazer, mas ela não é difícil, é só tu ser coerente, é só tu responder a tua principal pergunta, que é em função do teu objetivo principal também. Então tem que estar tudo muito casadinho, né? O título tem que estar casadinho com o teu objetivo e com a tua conclusão, né? Isso tu tem que responder o que tu perguntou. Então, se o teu título é uma pergunta, a tua conclusão do resumo tu tem que responder a tua pergunta. Simples assim. Se a gente seguir essa coerência, gente, não tem como dar errado, assim. Se o assunto for interessante, não tem como não vender bem o trabalho. E eu acho assim, eu concordo com o Arthur, não só o título, mas o resumo que é o mais importante. Um resumo mal feito, o editor nem olha e nem passa adiante, por mais que às vezes o trabalho esteja super interessante. Se tu faz um resumo ruim, de novo, isso, né, o editor, imagina o editor, quantos artigos ele não recebe por dia, gente?
Vocês acham que ele vai ficar abrindo todos os artigos? Ah, não, esse aqui realmente... Não, ele vai ali pelo título, ver primeiro se o assunto é interessante, se cabe para a revista, isso também é importante. Mas aí ele já vai para o resumo ali, ele já vai ter uma noção de como está o trabalho, se realmente interessa. Então, é por isso que né? E o que é o grande problema? Geralmente, a última coisa que a gente faz é o resumo. O aluno já está cansado, a gente já está cansado, o orientador já não aguenta mais revisar, e aí é o que fica pior, porque já está todo mundo aqui, ó, com o trabalho. E é isso que acontece, né? Quando eu sou banca também, é nítido. Às vezes o trabalho está tão bonito e tu vai para um resumo e diz, não acredito que foi tu que fez o teu trabalho tão bonito, foi tu que escreveu mesmo esse resumo? Foi. E, gente, isso é verdade, né? A gente está cansado, o aluno está cansado e vai para o resumo, que é a última coisa que a gente faz. Então, às vezes eu repenso assim, se a gente deixa o resumo mesmo para a última hora ou já vai construindo ele conforme o trabalho vai sendo. Ah, tudo bem deixar a conclusão por último, né? Tudo bem deixar, mas assim, a introdução tu já pode ir fazendo ali, o background já pode ir fazendo, a metodologia você já pode ir fazendo, né? Isso é fato. O resultado, quando tu depois que rodar a estatística, tu também. Então, assim, só ter esse cuidado, assim, para não deixar sempre o resumo, que é o mais importante, por último de tudo, tá? Porque geralmente é o que a gente mais peca mesmo. Só para Uma complementar. coisa, Fê, só. Acho que uma coisa importante do resumo é tentar abranger todos os tópicos do PICO, né? Tipo, a população, a intervenção, o comparador, o desfecho e o tempo. Se É isso aí, tiver todas essas informações, também fica bem completinho. isso aí, muito bem. Essa parte de colocar, então assim, ó, só para a gente fazer, para a gente recapitular. Então, o background, ao meu ver, também às vezes se peca muito, porque como o Arthur deu o exemplo ali do primeiro, né, Duda? Claro, isso foi do mestrado da Duda, né? Já faz um tempinho, né, Duda? Mas assim, a gente já está corrigindo isso também. A gente já não conceitua mais a doença no background ali. Ah, colocar o que é a doença de Parkinson, né? Como foi colocado ali. Tem que ir direto ao ponto já. Se o teu trabalho é membro superior e Parkinson, exemplo que eu estou dando, tu já tem que jogar essa informação de cara. E não só já entrando um pouquinho na introdução dos artigos, né? De novo, a introdução tem que ser sucinta. Hoje em dia tem gente fazendo introdução uma página, gente, não está passando mais do que isso. Ninguém quer ficar sabendo o que é a doença de Parkinson, ninguém mais quer saber conceito de doença, isso já está muito descrito na literatura. Tu tem que jogar já o problema de cara que você está abordando. Isso ali a gente já come uns 2 parágrafos da introdução, né? Então, e no resumo também, background às vezes tem que ser muito rápido, e às vezes tem revista que nem pede mais o background, né? Já vai direto para o objetivo, tem revistas agora. Justamente para evitar essa enrolação, assim, então tu já joga o objetivo de vez, e aí a pessoa já sabe do que se trata teu trabalho. Mas é bem isso, assim, no background a gente tem que, assim, ó, o que se refere ao teu trabalho, tu já tem que jogar o problema ali, tu já tem que, numa frase, já trazer o que carece a literatura, já justificando o teu trabalho. É isso que a pessoa tem que entender, o que se refere e o que está pecando a literatura, e é por isso que tu está querendo trazer esse artigo. Qual é a novidade do teu trabalho, né? E aí já entra o objetivo ali na sequência, quando tu já está justificando. O método, eu acho que é uma das partes principais, assim, do resumo, para a gente entender. No método tem que constar, né, o tipo de estudo, como os guris colocaram, tem que constar quais são os instrumentos, tem que constar qual é o desfecho principal, se for um ensaio clínico randomizado. Tu tem que entender ali em 4, 5, 6 linhas, às vezes, do que é o teu estudo, de uma maneira muito rápida, né? Tem gente que já, às vezes, coloca o N na metodologia, às vezes coloca o N até no resultado, depende, né? Isso aí também a gente vê que tem as duas formas, tá? E nos resultados, esse negócio de colocar números é uma coisa muito também depende muito de revista para revista. Então, assim, às vezes tu não coloca e o revisor vai te pedir para tu colocar tudo no resumo. Às vezes tu coloca, o revisor pede para tu retirar tudo, e assim vai. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, qual é o número de caracteres? Se a gente tem bastante caracteres, eu acho que fica legal tu colocar os números, isso dá mais fidedignidade para o teu estudo, deixa ele mais completo. Agora, quando tu não tem muito espaço, não tem por que ficar enchendo de números ali,
tá? Então, isso também é uma coisa que vai depender muito, tá, gente? E a conclusão é isso. Tu tem que responder o teu objetivo. Ponto. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. Só quis, assim, fazer um resuminho, assim, do que os guris já tinham bem colocado. Ô, Fê, deixa eu só fazer uma pergunta. Se no título já tem um tipo de estudo para poupar caracteres, não precisa ter na metodologia, né? É uma boa pergunta, Tati, mas o que a gente vê na maioria dos estudos é que consta e os revisores pedem para colocar. Porque, assim, ó, uma coisa que a gente tem que pensar é que são coisas independentes, tá? Não é porque tá no título que tu não vai colocar no resumo. Geralmente, assim, eu já tive casos que os revisores pediram para ter, tá? Tanto no título quanto no. Mas isso é uma coisa muito particular, tá? Então, às vezes, tem revisor que vai pedir para você tirar. Então, quando tu tem. Eu tenho caracteres muito resumidos. Às vezes tem revistas que é muito pequenininho o resumo. Aí eu concordo contigo. Aí eu acho que a gente tem que tirar. Mas se a gente tem espaço para colocar, eu acho que cabe bem, porque daí tu já vai colocar o tipo de estudo, tu já vai trazer o N, às vezes, ali na metodologia, que eu também já gosto de trazer, às vezes, no N, na metodologia, né, qual é o número amostral que você está trabalhando. Então, acho que uma coisa casa bem com a outra, tá? A não ser que a gente não tenha espaço. Senão, a gente repete ali também. Não vejo problema, tá? Mais dúvidas, gente? Ficou claro? Ó, quando eu receber os resumos de vocês, eu nem vou corrigir, eu vou dizer assim, assistam a aula tal que tá lá no nosso canal do YouTube, eu nem vou gastar saliva. Não, mas é legal, é por isso que a gente traz essas discussões, fica lá, e aí é legal quando vocês forem construir, enfim, o artigo, dá uma assistida de novo nas aulas, né, porque ficam bem completinhas, gente, bem completas. Prof, qual é o endereço desse canal que vocês colocam as aulas? De cor. Duda, qual é tem, mesmo? Põe no grupo ali. A gente tem salvo ali nas nossas conversas, eu não sei. Ah, tá. A Obrigada. Duda manda. A Duda é nossa marqueteira. A marqueteira, falando nisso, eu sou marqueteira, sou péssima no Instagram, né? Tá, tu tá assim, Não, ó, Patiana. faz, eu acho que 1 ano que não tem um post. Tinha que dar uma movimentada, né, Fê? Tem que dar uma movimentada. E, gente, quando vocês postarem alguma coisa e marcarem o grupo e eu não repostar, me chamem, porque eu esqueço de entrar nesse perfil. Tá ali logado junto com o meu, mas eu esqueço de entrar. Daí, às vezes, eu vou ver, tipo, passou já 3 semanas que postou e marcou o grupo e eu não repostei. A gente, ô Duda, podia fazer assim, ó, a cada final de reunião, fazer um resuminho do que foi falado e postar. A gente fazia isso, Brenda, Ah, né, Duda? Lembra que a gente fazia? O problema é que, como diminuiu, né, as postagens, não só nossa, mas né, teve aquele boom que todo mundo movimentava, era só, eu acho que a galera cansou, e todo mundo cansou, né? Eu sou uma já que eu não tenho mais paciência de ficar escutando as pessoas, assim, ó, não Eu acho que o que é mais legal é os artigos que a gente publica, né? Não tem artigo recente pra gente fazer aqueles resuminhos? Tem artigo recente, sim, tem que passar. Tem que passar agora. O do César entrou agora, vai ser publicada a versão final. Eu passo ali para ti, Duda, depois, né? Que daí eu acho que isso aí traz novidades. Eu acho que, de novo, Brenda, isso aí era legal naquela época ali, a gente fazia isso, né? O pessoal visualizava, mas agora, sinceramente, eu acho que Nunca teve muito engajamento, né? Assim, eu desanimei bastante, assim, com esse tipo de postagem, sabe? Mas tudo bem. Então, estamos vivos, né? A gente de vez em quando dá uma chegadinha. mas acho que publicar os nossos artigos é legal. É legal, verdade. Gente, mais dúvidas ou podemos começar? Quem é do grupo 1? Alguém do grupo 1? Vocês se organizaram para cada um falar? Não nos organizamos. Ai. Isso que eu coloquei lá no grupo, gente, isso é bem importante, tá? Olha, hoje eu vou falar. Eu sei que vai ser difícil os grupos se reunirem, era essa abordagem, né? Os grupos têm que se reunir, têm que discutir para depois trazer aqui, tá? Então, assim, tentem, as reuniões são de 15 em 15 dias, eu acho que não custa, assim, né?
facilitar um pouco. Se fosse que nem antigamente, que a gente fazia tudo presencial, né? Eu sei que, não, porque eu não pude me encontrar com isso aqui, mas agora é tão rápido, né? Só ali umas trocas de mensagem. Então, tente se reunir, tentem, né, pelo menos cada vez um do grupo tomar a frente, assim, não, eu vou fazer isso. Só para a gente, né, desenvolver, eu acho que é bem legal essas discussões. Mas, então, quem é do grupo 1, vamos lá, vamos tentar abrir aí. Eu posso Eu compartilhar, também posso falar. Tati? Quer que eu compartilhe, Tati? Pode. Então, vou compartilhar. Boa noite, pessoal, desculpa. Oi, Fran. Compartilha e só para a gente realmente, né, ver o que tem, o que não tem, o que pecou o artigo. Conseguem ver minha tela? Sim. Uhum. Então, esse é o nosso artigo. Bom, enfim, já que eu compartilhei, eu vou tentar iniciar. O que me chamou a atenção, que acho que a Tati tinha comentado antes, tá? Vamos começar pelo. Depois vocês vão me ajudando, grupo. Grupo 1. A questão do título, pelo menos para mim, ficou bem. Eu achei um título grande, mas para mim, pelo menos, ficou bem coerente, né? Descreveu justamente o que precisa fazer, né? Que é essa análise de marcha quantitativa, em que público que é. E qual o tipo de estudo. Para mim, pelo menos, ficou bem. Enfim, o objetivo ficou claro, consegui entender. Eu concordo contigo também, achei claro. Eu acho que já de cara tu já entende o que é o artigo, né? A questão que tu tinha pedido antes de nos métodos ter ou não, né? O tipo de estudo, nesse pelo menos não aparece. Uhum. Achei também a parte do resumo, pelo menos para Fran mim. tá travando. Eu não sei se para os outros. Para mim, não. Para os outros, tá travando? Acho que é tu, Tati. Para ninguém tá travando. Aqui tá bem também. Tá, qualquer coisa, vou falando. Eu achei também um resumo, na minha concepção, curto, né? Pelo menos uma leitura rápida. Fala exatamente qual é o público, né? E qual é o objetivo que vai ser feito, né? Com pessoas com demência, qual o objetivo que é investigar, né? A questão da marcha, das variáveis ali quantitativas, quais são os grupos. Nos métodos também, eu achei bem descrito a questão de quantos participantes, cada grupo, né, quanto teve de participantes, quais foram, que método que foi adotado, né, me fugiu a palavra, mas enfim, o que foi utilizado, né, para ver essa questão da marcha, né, quais foram as escalas utilizadas, resultados também, para mim, pelo menos, ficou claro. O Fran, isso é uma coisa que eu queria perguntar. Sim. O que vocês acham a respeito da análise estatística no resumo? Porque ali pode ver, né? Ele fala sobre análise estatística, né? Sim. No resumo. O que vocês acham a respeito disso? Só para a gente conversar um pouquinho. Para mim, eu acho que não precisaria aparecer. Para mim, eu acho que isso pode ficar claro só dentro do artigo. Porque assim, ó, ao meu ver, eu acho que ele desenvolveu muito pouco a metodologia ali, tá? Principalmente nos instrumentos ali, ó. Isso eu também. Com muita dúvida, assim. Ele só falou da plataforma, né, que foi usada, mas e não tem Então, os assim, instrumentos. eu acho bem desnecessário a análise estatística no resumo, e a gente vê que aparece em muitos artigos, às vezes, análise estatística. Então, assim, ao meu ver, a metodologia está bem mal descrita e eu não vejo muita lógica de ter análise estatística, até porque tu não vai conseguir descrever bem a análise estatística que tu usou em uma linha, duas às vezes, né? Então, não sei, tá? Ao meu ver, assim, eu não colocaria também. E eu acho que outra coisa que estava comentando antes de ter os valores nos resultados, ali no resumo não tem, só fala que é o P menor que 0,05, para assim, mas e o resultado mesmo? Então, acho que também acabou, né, falou da metodologia, da estatística na metodologia, mas também não trouxe os resultados mesmo, né, em relação à estatística.
Porque às vezes quando tu não traz os números, os teus resultados e a tua conclusão às vezes fica muito parecida. Não sei se vocês já sentiram isso. Quando vocês estão escrevendo um resumo, é difícil às vezes, né? Tu diz, bah, eu repeti, eu falei a mesma coisa na conclusão que eu trouxe nos resultados. Então, às vezes, uma maneira da gente diferenciar é trazendo os números, né? Então, tu vai trazer de uma maneira mais quantitativa e depois realmente você responde o teu objetivo principal. E realmente repete, né? Resultado e Repete conclusão muito. é basicamente a mesma coisa. O que eu achei? Eu li e entendi, mas realmente tem a questão dos números, que aí aqui ficou igual. Resultados e conclusão, realmente, né? Não teve uma diferenciação. Isso é mesmo, né? Realmente deveria ter nos resultados números. Uhum. Um outro erro muito comum é dizer que foi diferente significativamente, mas não diz o que que aumentou, o que que piorou, o que que melhorou. Isso é uma coisa também muito comum que a gente vê nos estudos. As pessoas se preocupam muito em dizer que teve diferença estatística, mas não traz o resultado principal, assim, que tal coisa aumentou, então isso prejudicou tal função do indivíduo. Então, eu acho que isso também é bem importante, tá? A gente só não colocar que deu diferença ou teve alteração, ou não, mas essa alteração foi o quê? O que que essa alteração significa? Né? Piorou, melhorou, né? Então, assim, acho que tem que ser mais específico, gente. Quando a gente está falando no resumo, a gente tem que ser bem específico. O que que realmente melhorou, piorou, o quê? Tá? Só cuidar com isso também. E gurias? Mas é um resumo pequeno, deve ser uma revista que deve exigir um resumo bem pequeno, tá? Essa que eu não sei como é. Eu também, eu acho, por isso que eu falei, eu achei fácil, assim, leu, já entendeu, o título leu, já entendeu, mas realmente tem essas questões que aí peca, né? De não ter mais, não trazer mais resultados, aí de repente não vai chamar tanto atenção porque tem poucos números, Duda, né? não é essa que é quase $4.000 para publicar? Não, era a BMC Neurology. Ah, tá. Tá, então. Mas deve ser irmã, deve ser irmã. É da mesma linha. Da mesma. Então, tá bueno. E Vamos. aqui as palavras-chave, né, que eu acho que já tem que aparecer nessa Uhum, primeira muito parte. bem. Obrigada, Fran. Imagina. Vamos para o grupo 2? Algum representante do grupo 2? Vamos compartilhar minha tela aqui. É 2, né? O nosso. Sim. Já decorei esse artigo da Aline aqui. Bom. Não por causa do grupo das discussões, mas porque eu tô usando bastante ele na minha tese, só para deixar claro. Tá. O nosso, então, é um ensaio clínico randomizado, e aí a primeira coisa, né, que chama atenção no título, que faltou essa informação, provavelmente eles não colocaram porque já é um título bem grande, né, então é um ensaio de 3 intervenções, né, da dança brasileira, o jogging aquático e a caminhada nórdica, então, só para descrever as 3 intervenções, né, já vai um monte de palavra aí para o título. E eles abrangeram todos os tópicos ali do Picot, né, no título, falaram das intervenções, que já são também as comparações, né, entre elas, falaram dos desfechos, falaram do tempo, e o público, né, então, eles colocaram todos esses tópicos, mas ficou aquele título, né, bem basiquinho, assim, os efeitos, né. Não trouxeram o resultado principal, né? Não trouxeram o resultado principal. E aí também chamou atenção que eles abreviaram, né, pessoas com doença de Parkinson, né. A maioria das revistas, eu não sei se é o caso dessa, mas a maioria das revistas pede para não colocar abreviações no título, né. Então, também eles devem ter colocado abreviado pelo número de palavras, acredito, mas enfim, é esse o título. Mais alguma coisa, Grace? Acho que era isso, né? Posso fazer uma pergunta em relação à quantidade ali no título? Tem um número
específico quando vai publicar, assim, de palavras ou de números ali, do título em si? Acho Além que do depende da resumo? revista. Ah, tá. Quando tu vai publicar, cada revista, né, tu vai ler lá nas normas, e aí cada revista vai ter uma orientações específicas, né, do título, do resumo, enfim. Então, geralmente Tipo vai essa estar do lá resumo. essas orientações, assim, de número máximo de palavras no título, no resumo. E se pode, por exemplo, essa questão de que não pode abreviar, geralmente vai estar lá nas normas para publicação. Até número de autores, às vezes, Thaís. Tem revistas que, às vezes, Sim. no máximo 6 autores. Aham. No máximo 5. Aí, Tá. isso aí também agora. Também varia. Tá bom. Isso aqui é uma Obrigada. galera. Uhum. Tá, aí partindo pro abstract. A gente achou ele bem bom, assim, de um modo geral. Deu uma rápida aqui introduzida no assunto. Falou, né, dos sintomas motores e não motores, que vão afetar ali a autonomia, a mobilidade, a vida diária das pessoas com doença de Parkinson. Não ficou naquela coisa, né, é uma doença neurodegenerativa, progressiva e blá, blá, blá. Falou das intervenções, que são bem aceitas, né, enfim, com baixo custo, seguras, para pessoas destreinadas. E aí entra no objetivo do estudo, que é verificar o efeito delas em pessoas já treinadas, né, que era o principal objetivo. Aliás, isso aqui seria a justificativa, né? Aí aqui o objetivo, bem completinho. Aí os métodos também, colocaram ali a divisão dos grupos, e aí isso aqui, né, em algumas revistas a gente vê esses dados nos resultados, em algumas nos métodos, né, então, quantas pessoas foram randomizadas para cada grupo. Eu acho mais correto deixar isso nos resultados, né, aqui tá nos métodos. Falaram de todos os, não dos desfechos, mas falaram de todas as escalas utilizadas, que são várias, né. Isso também eu não gosto muito, assim, jogar as escalas e não falar os desfechos. A gente que é da área, que trabalha com esses testes, tu sabe o que é cada um. Agora, se tu for pensar numa pessoa que está lendo o artigo, ela não sabe o que cada uma dessas escalas. Então, às vezes eu gosto de unir, por exemplo, motricidade fina, entre parênteses, coloca, sei lá, as duas escalas que tu vai trabalhar a motricidade fina, por exemplo. Vai trabalhar a motricidade grossa, daí entre parênteses, coloca a escala. Eu acho que fica mais claro para o leitor também, tá? Do que só jogar as escalas, assim. Sim. Mas aí coloca só, no resumo, só os instrumentos relacionados ao desfecho principal ou colocar Não, todos? geralmente todos Tudo? os instrumentos, todos. É que eu acho que, de alguns tem repente, também bastante. como são várias escalas, né, Fê? De repente, aqui também barrou no número de palavras, né? Número de Porque senão palavras, teria que falar que, analisamos mobilidade através do TUG, em duas velocidades. Velocidade da marcha através do TC6. Velocidade autoselecionada através do teste de caminhada de 10 metros. Força de membros inferiores através, né? Ia ficar super, ia dobrar isso aqui. Isso aqui que é uma vai linha muito amarela tá o pelos dobro, né? caracteres. Então, são muitos desfechos e muitas escalas, assim, então talvez por isso eles não tenham colocado, né? Mas o ideal, né, ficaria colocar o desfecho e a escala ou o instrumento utilizado para avaliar o desfecho, né? Aí eles falam aqui o instrumento, né, para fazer análise estatística, que eles usaram a GE. E aí nos resultados também trouxeram os resultados da GE. Eles fizeram, acho que tamanho do efeito também. Deixa eu ver. Eles analisaram o tamanho do efeito, mas não trouxeram nos resultados. Nos resultados eles trouxeram só aqui, né, o resultado da GE, que é a interação, né, do grupo, do tempo, e a interação do grupo-tempo. Né, então, eles trouxeram que teve aumento na força de preensão, no tempo, e na interação grupo-tempo, no sentar e levantar. E aí falaram que teve um resultado melhor, né, da dança,
em relação à caminhada nórdica para força. E aí, a conclusão, acho que também tá ok. Né, todos os valores funcionais se mantiveram estáveis, tanto para os motores quanto não motores, os indivíduos treinados, e que a dança foi mais efetiva, né, para melhorar a força nos membros inferiores, quando comparada com a nórdica e a jogging aquático. Acho que é isso. Muito bem. Mais alguém quer falar? Dúvidas? É só uma coisa que eu não sei se as revistas ultimamente, que algumas pedem, esses highlights que aparecem em cima. Isso é a revista que pede, geralmente, Arthur. Porque eu vejo que aparece nos artigos mais recentes, tem bastante que tá pedindo. Mas geralmente quando tu for submeter ali, eles vão te pedir de 4 ou 5 highlights, entendeu? Mas é a revista que pede. A gente só faz quando a revista pede, senão a gente não faz, tá? Mas geralmente as revistas agora estão pedindo, sim. É legal porque, assim, ó, é uma maneira de você resumir, e às vezes tu enxerga o teu trabalho quando tu tem que fazer esses highlights, sabe? Porque é difícil, às vezes, você, resume o teu trabalho em 4 frases. O que é importante colocar nessas 4 frases? Então, é legal, porque daí é só olhando ali, tu consegue entender, às vezes, o estudo e ver realmente o que ele concluiu, sabe? Então, eu acho bem legal essas frases. Mas não é toda revista que pede, Arthur. Mas de melhor impacto pedem, geralmente. Ui. Deixa eu tirar aqui meu... Tá. Tá, beleza. Vai lá atender o telefone. O interfone. Gente, o grupo 3... Eu tenho um artigo aqui, posso compartilhar. Abre aí, Kátia. Beleza, posso tirar a tela? Pode. É o da Agora revisão já aparece. sistemática, né, Kátia? Sim, é da revisão sistemática. Aí o grupo pode ir me ajudando também. Mas me chamou a atenção, né? Já inicia com a palavra efeitos. Efeitos, mais aparece. Mas, como é uma revisão sistemática e meta-análise, eu vou trazer de uma forma geral, assim, do que me chamou a atenção, do que a gente também está conversando. Que é um resumo resumido, porque eu acho que dentre os outros apresentados é o que menos tem informações. Ele direciona direto, né, em relação ali ao exercício aquático, mais voltado para a qualidade de vida mesmo. Nos métodos, apresenta as bases de dados em que houve a busca, só o tempo, né, em relação aos artigos publicados, e a avaliação da qualidade, né, pela escala Pedro. E me chamou a atenção que, por ser uma revisão sistemática com meta-análise, não trouxe na metodologia, né, o que foi usado para fazer a meta-análise. Então, também não sei se é colocado ou não, mas me chamou a atenção, assim. Os resultados também, de uma forma direta, né, que encontraram 8, depois, né, claro que não apresenta os critérios, mas que dos 326 artigos revisados, né, acabaram sendo apenas 8 selecionados, e uma leitura, assim, também rápida, não percebi uma diferenciação dos resultados para a conclusão, ficou uma coisa, assim, parecida. Também não tem, assim, dentro do que a gente conversou. Mas... Tá bem repetitivo, né? Assim, minha percepção, não sei, né, do restante do grupo, mas achei bastante resumida, assim, parece que... Eu concordei, não veio também nos resultados nada de número, e faltou palavras-chave também, não tem, né? Aqui, ó. Tem? Do ladinho ali. Tá. Tá embaixo. Tá, é que eu não tinha achado. Agora eu vi. Mas no título eu acho que ele
pro objetivo, tá ali. Tá falando sobre a revisão sistemática e meta-análise, que eu acho que é importante, né? Ter isso no título essencial. Mas eu acho que é isso também. Não chamou a atenção de vocês que só tem 2 autores nesse artigo? Não tinha visto. Para quem faz, né, Katine? Vai lá e explica para a galera quem faz revisão sistemática, o que a gente precisa de muita gente, né? É muita gente. A orientação até do Próspero aqui tem pelo menos 2 avaliadores para fazer ali a busca, a decisão dos artigos incluídos. Na escala Pedro também, para fazer a comparação, né, em relação à avaliação, e às vezes até mais, um avaliador, no caso, né, se tem um impasse para também tentar resolver. Duas pessoas. 26 artigos. Esses dias eu rejeitei um artigo que eu fui revisor, eu rejeitei justamente por isso. Porque se eles já mandam com 2 autores, gente, eu pensei muitas vezes, né? Eu pensei assim, não, eu vou chamar a atenção disso. Eu pensei, não, eles vão incluir qualquer outras mais 2, 3 pessoas só para o artigo passar. Se não colocaram agora, é porque realmente não foi feito, né? Falei, não, vou negar, porque não tem lógica, né? 2 pessoas só. Então tá. Então tá, era isso, acho que é isso mesmo. O ideal seria a gente ter olhado cada revista para ver as normas, para ver qual era o número de caracteres certinho, né? Para a gente justamente fazer essa análise, assim, tá? Então, já fica uma dica, assim, para os próximos encontros, deem uma olhadinha nas normas da revista, do artigo de vocês, porque daí a gente já consegue chegar a essas conclusões, assim, não, o resumo era só tantos caracteres, né? Então, acho que por isso que ele estava curto, enfim. É legal a gente olhar as normas, porque é uma maneira que tem de já ir lendo e já ir se familiarizando com normas de revista, né? Quanto mais vocês leem, melhor para vocês, assim. Então, acho que também esse exercício das normas é legal de fazer, tá? Deixa eu só botar aqui que não... Pode... Quem que levantou a mão? Eu, professora Kátia. Não, só para... No encontro passado, que eu estava falando do Próspero, e aí ficou aquela dúvida se precisasse fazer alguma alteração. E como a gente acabou fazendo, tu acessa ali o Próspero, aí abre o registro, e aí vai ter os itens, 2 opções. Aí a primeira que seria fazer as alterações em relação ao protocolo. Aí abre ali cada caixinha, tu altera como tu quiser. Aí depois que tu submete, vai aparecer uma página que ele dá, que ele solicita uma justificativa em relação aos itens alterados. Aí tu só coloca ali a justificativa, não tem padrão, acredito, eu acabei fazendo texto corrido, mas sinalizei ali os 3 itens que estavam com as alterações. No que eu enviei, eu recebi um e-mail, que eu acredito que seja padrão, e não é revisado, isso que até eles colocam, não tem revisão por pares, e depois eu abri e já estava alterado lá. Então, é tranquilo, assim, não vai passar por acho que a não ser que seja algo muito, sim, assim, uma alteração muito grande, mas bem tranquilo, assim, já está alterado. Legal, Kátia. Ótimo. Obrigada pelo retorno. Muito bem. Ficou claro, gente? Título, abstract, tudo certo? Alguma dúvida mais? Não? Tá. Então, acho que eu vou parar a gravação aqui.